Aceitei o casamento aberto que ele queria, mas ele não esperava o que ia acontecer depois. Meu nome é Alessandra, tenho 34 anos e trabalho como garçonete no restaurante Bela Vista, bem no centro de Campinas. É um daqueles lugares sempre cheios, onde o barulho de talheres e conversas se mistura com o cheiro de alho refogado e café fresco. Passei os últimos 7 anos da minha vida dividida entre bandejas pesadas e um casamento que eu achava sólido. Era sexta-feira, e a noite tinha sido especialmente brutal. Mesa 17 reclamou 3 vezes do ponto da carne. Mesa 5 deixou gorjeta de R$2 em uma conta de 150. E a mesa 8... a mesa 8 me chamou de moça, com aquele tom que faz você se sentir invisível. Quando finalmente bati o ponto, meus pés latejavam dentro do sapato surrado, e o cheiro de fritura grudava no meu cabelo como uma segunda pele. Cheguei em casa às 11h30. A luz da sala estava acesa. Breno, meu marido, estava esparramado no sofá de sempre, notebook no colo, cara iluminada pela tela azulada. Engenheiro de TI, ele vivia naquele mundo de códigos e planilhas que eu nunca entendi direito. Mas o que sempre entendi foi que ele se achava mais inteligente que todo mundo, inclusive que eu. Oi, murmurei, jogando a bolsa no chão e me deixando cair ao lado dele. O sofá recebeu meu corpo cansado como um abraço velho e familiar. Breno mal olhou para mim. Continuou digitando por alguns segundos antes de fechar a tela devagar, como quem prepara o terreno para algo importante. Alessandra, precisamos conversar. Meu estômago apertou. Ninguém começa uma frase assim quando tem boas notícias. Sobre o quê? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Ele suspirou. Passou a mão pelo cabelo já ralo e me encarou com aqueles olhos castanhos que um dia me fizeram sentir segura. Tenho pensado muito sobre a gente, sobre nós, e acho que precisamos evoluir como casal. Evoluir. A palavra pairou no ar como fumaça. Eu queria que significasse viagens, jantares, conversas profundas. Mas algo na forma como ele falou me disse que não era nada disso. Evoluir como Breno. Ele deu um sorriso pequeno, quase nervoso, mas havia algo de arrogante ali. Já pensou em abrirmos o relacionamento? Acho que seria saudável para nós dois. A monogamia está ultrapassada. É coisa de gente que não amadureceu emocionalmente. Fiquei em silêncio. Não porque não tivesse nada a dizer, mas porque tinha coisa demais. As palavras se acumularam na minha garganta como pedras, pesadas, pontiagudas, sufocantes. O cansaço do corpo foi instantaneamente engolido por uma raiva quente que subiu do estômago até o rosto. Senti minhas bochechas queimarem. Você tá falando sério, Breno? Minha voz saiu trêmula, mas firme. Man, depois de tudo que a gente construiu juntos? Agora vem com essa? E ainda me joga esse papinho moderno só porque quer se divertir sem peso na consciência? É isso? Ele revirou os olhos. Revirou. Como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia matemática básica. Não é sobre diversão, Alessandra. É sobre liberdade. Sobre não nos prendermos a conceitos antigos só porque a sociedade manda. Eu te amo, mas acho que podemos ser mais honestos. Mais reais. Mais reais? Eu ri, mas não tinha humor nenhum naquilo. Você quer que eu concorde com você sair com outras mulheres enquanto eu fico aqui? É isso? Ele deu de ombros, como se fosse óbvio. Você também pode sair com quem quiser. É recíproco. Justo. E então veio o golpe. Breno inclinou a cabeça, me olhou de cima a baixo com aquele sorrisinho torto, debochado, e soltou. Ah, Alessandra, nenhum cara vai correr atrás de você mesmo. Você é bonita, mas não tem nada de especial. Então relaxa. Isso é mais pra mim do que pra você. O mundo parou. Senti como se ele tivesse arrancado algo de dentro de mim. Não o coração, mas algo pior. A confiança. A certeza de que eu importava. Aquelas palavras entraram como facas e se alojaram em lugares que eu nem sabia que podiam doer. Fiquei ali, sentada, segurando as lágrimas que ardiam nos olhos, a garganta embargada, a respiração presa. Ele voltou a mexer no notebook, como se tivesse apenas comentado sobre o tempo. Mas algo dentro de mim não quebrou. Algo se acendeu. Fitei ele por um longo tempo. E quando falei, minha voz saiu baixa, controlada, perigosamente calma. Tá bom, quer um casamento aberto? Vai ter, mas você não perde por esperar. Breno sorriu, satisfeito.
como quem acabara de ganhar uma discussão. Mas ele não entendeu. Naquele momento, eu não estava aceitando a ideia dele. Eu estava iniciando minha vingança silenciosa. Os primeiros dias depois daquela conversa foram estranhos. Breno andava pela casa com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Não por mim, mas pela possibilidade de algo novo. Ele baixou aplicativos de relacionamento, passou horas escolhendo fotos de perfil, sorria para o celular como um adolescente apaixonado. E eu continuava a mesma. Acordava cedo, preparava café, ia trabalhar, voltava cansada, dormia. A rotina era meu escudo contra a dor que latejava no peito toda vez que eu o via digitando, sorrindo, vivendo aquela liberdade que ele tanto queria. No trabalho, fingia que estava tudo bem, sorria para os clientes, anotava pedidos, entregava pratos quentes e copos cheios. Mas por dentro, eu me sentia como um prato rachado, ainda funcional, mas com uma fratura que ninguém via. Foi numa terça-feira que ele saiu pela primeira vez. Tomou banho demorado, passou perfume, aquele importado que eu dei de aniversário 2 anos atrás e que ele nunca usava, vestiu a camisa social azul que marcava o corpo. Quando passou por mim na sala, apenas disse: "Vou sair. Não sei que horas volto." Não perguntei onde, não perguntei com quem. Apenas assenti com a cabeça e voltei a olhar para a televisão, onde passava um programa qualquer que eu não estava realmente assistindo. A porta fechou, e eu desabei. Chorei ali, sozinha no sofá, com a casa em silêncio e o som da minha própria respiração irregular. Chorei pela humilhação, pelo abandono, pela sensação de que eu não era suficiente. Chorei porque ele tinha razão. Quem iria me querer? Uma garçonete de 34 anos, cansada, sem brilho nos olhos, sem nada de especial. Quando as lágrimas secaram, fiquei olhando para o teto. A casa parecia maior, mais vazia, e de repente, algo dentro de mim sussurrou: "Se ele pode, por que você não pode?" Mas não era sobre vingança ainda. Era sobre sobrevivência, sobre provar para mim mesma que eu ainda existia. Nas semanas seguintes, Breno se tornou outro homem. Saía 2, 3 vezes por semana. Voltava tarde, às vezes só de madrugada, com cheiro de perfume estranho e desculpas vazias. Ele não escondia, não precisava. Afinal, tínhamos um acordo. Mas o pior não eram as saídas. Era a forma como ele me tratava. Eu me tornei invisível na minha própria casa. Ele não perguntava mais como foi meu dia. Não tocava em mim. Mal me olhava. Eu era apenas a pessoa que dividia as contas, que lavava a louça, que existia ali como um móvel velho que ninguém se dá ao trabalho de jogar fora. Uma noite, ele chegou em casa animado, com um sorriso largo. "Alessandra, conheci uma menina incrível. Ela é designer gráfica, viaja o mundo, fala 3 idiomas. É exatamente o tipo de pessoa que me inspira." Senti uma facada no peito, mas forcei um sorriso. "Que bom, Breno." Ele nem notou o tom seco da minha voz. Estava ocupado demais falando dela, dos olhos dela, da risada dela, da forma como ela via o mundo, como se eu não estivesse ali, como se eu nunca tivesse importado. Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, ele no celular, eu encarando o teto, tomei uma decisão. No domingo seguinte, eu tinha folga, e pela primeira vez em meses, decidi fazer algo só pra mim. Peguei o ônibus cedo, às 6 da manhã, rumo a Brotas, uma cidadezinha no interior de São Paulo conhecida pelas cachoeiras. Não avisei Breno. Ele nem notou quando saí. A viagem foi longa, mas cada quilômetro que me afastava de Campinas parecia aliviar o peso nos meus ombros. Olhei pela janela, vi o sol nascendo sobre os campos verdes e respirei fundo. Quando cheguei, segui as placas até a cachoeira do Astor. O caminho era de terra, cercado de árvores altas, e o canto constante de pássaros. O som da água aumentava a cada passo, até que finalmente a vi. Uma queda de água cristalina caindo em um poço natural, cercada de pedras e verde por todos os lados. Era como se o mundo tivesse parado. Sentei numa pedra grande, tirei o tênis e deixei os pés mergulharem na água gelada. Fechei os olhos e, pela primeira vez em semanas, senti que conseguia respirar de verdade. Primeira vez aqui, abri os olhos assustada. Um homem estava em pé ao meu lado, sorrindo de forma tranquila. Ele usava bermuda cargo, camiseta surrada, chinelo de dedo e uma mochila imensa nas costas. Tinha cabelo desgrenhado, barba por fazer
e olhos claros que brilhavam com curiosidade genuína. Sim, respondi, ainda desconfiada. Ele estendeu a mão. Lucas, moro em lugar nenhum e em todo lugar ao mesmo tempo. Eu ri sem querer. Havia algo de leve nele, algo que contrastava completamente com a seriedade pesada que eu carregava. Alessandra, moro em Campinas e trabalho demais. Ele se sentou ao meu lado, sem pedir licença, mas de um jeito tão natural que não pareceu invasivo. Trabalhar demais é o jeito mais eficiente de esquecer de viver, ele disse, jogando uma pedrinha na água. Já tentou viver um pouco? Olhei para ele, para aquele estranho que falava como se me conhecesse há anos, e senti algo estranho, uma vontade de contar tudo, de chorar, de ser vista, mas não fiz nada disso. Apenas sorri de volta e disse, estou tentando. E ali, sentada naquela pedra, ao lado de um desconhecido que não esperava nada de mim, comecei a sentir que talvez, apenas talvez, eu ainda pudesse ser especial. Lucas e eu ficamos conversando por horas naquela cachoeira. Não foi uma daquelas conversas superficiais de gente que se conhece e fica trocando informações básicas como quem preenche um formulário. Foi diferente. Foi real. Ele me contou que largou o emprego fixo há 3 anos. Era analista financeiro em São Paulo. Usava terno todo dia, tinha carro do ano. Mas acordou numa manhã, olhou para o teto do apartamento caro e vazio e percebeu que estava morrendo por dentro. Vendi tudo. Comprei essa mochila e saí andando, ele disse, com aquele jeito tranquilo de quem fala sobre trocar de camisa. No começo, achei que estava fugindo. Hoje sei que estava me encontrando. Algo naquelas palavras ressoou fundo em mim, porque era exatamente assim que eu me sentia, perdida dentro da minha própria vida, interpretando um papel que não me cabia mais. E você não sente falta? De ter um lugar fixo, uma rotina, alguém esperando você em casa? Perguntei, tentando disfarçar que estava falando de mim mesma. Lucas me olhou de um jeito que ninguém tinha me olhado em muito tempo. Não com desejo, não com julgamento, com atenção, como se cada palavra que saísse da minha boca importasse. Sinto falta de conexão, de olhar nos olhos de alguém e sentir que estou vivo. Mas isso não precisa de endereço fixo, de Alessandra. Isso precisa de presença. E a maioria das pessoas que vivem juntas há anos não se vê de verdade. Só dividem espaço. Engoli seco. Ele tinha acabado de descrever perfeitamente o meu casamento. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo a água cair. Então, sem saber de onde tirei coragem, contei tudo. Sobre Breno, sobre o pedido do casamento aberto, sobre a humilhação, sobre a solidão que eu sentia mesmo estando casada. Lucas não me interrompeu, não deu conselhos baratos. Apenas escutou, balançando a cabeça de vez em quando, como se entendesse cada camada daquela dor. Quando terminei, ele ficou alguns segundos em silêncio antes de falar. Você aceitou o casamento aberto por medo de perder ele, mas já tinha perdido faz tempo. Não tinha? As lágrimas vieram sem aviso, quentes, libertas, sem vergonha. E pela primeira vez, chorei na frente de alguém que não me fez sentir fraca por isso. Lucas não tentou me tocar, não disse que ia ficar tudo bem. Apenas ficou ali, ao meu lado, dividindo aquele silêncio pesado e necessário. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, ele se levantou e estendeu a mão. Vem, quero te mostrar uma coisa. Seguimos por uma trilha estreita até um mirante escondido. De lá, dava para ver o vale inteiro, árvores infinitas, montanhas ao longe e o céu em chamas com o pôr do sol. É aqui que eu venho quando esqueço quem eu sou, Lucas disse, sentando na beirada. O mundo é grande demais para a gente se sentir pequeno por causa de uma pessoa que não nos enxerga. Sentei ao lado dele e, pela primeira vez em meses, senti que não estava sozinha. Não porque ele estava ali, mas porque eu estava começando a me reencontrar. Antes de ir embora, Lucas me deu o número dele, rabiscado num pedaço de papel amassado. Se quiser aparecer de novo, eu costumo estar por aqui nos finais de semana, ou em qualquer lugar onde tenha uma cachoeira e uma pedra para sentar. Eu ri. Guardei o papel na bolsa como se fosse um tesouro e voltei para casa. Quando cheguei, já era noite. Breno estava na sala, assistindo algo no notebook. Mal levantou os olhos. Lá onde você estava? Fui numa cachoeira, em Brotas. Ele franziu a testa, como se não computasse a informação. Sozinha? Sim. Ele deu de ombros e voltou a atenção para a tela. Que estranho.
Mas tudo bem, né? Você pode fazer o que quiser. A indiferença dele doeu menos do que eu esperava, porque algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava mais esperando que ele me validasse. Nas semanas seguintes, voltei a Brotas. E toda vez, Lucas estava lá. Nunca marcávamos, mas ele sempre aparecia, como se o universo tivesse conspirado para que nossos caminhos se cruzassem. Conversávamos por horas. Ele me ensinou a identificar plantas, me contou histórias de lugares que visitou, me fez rir de um jeito que eu tinha esquecido que era possível. E aos poucos, eu fui me redescobrindo através dos olhos dele. Lucas nunca tentou me beijar, nunca insinuou nada, mas a intimidade entre nós cresceu de uma forma que assustava e acalmava ao mesmo tempo. Era como se ele estivesse me ensinando que conexão não precisa de posse. Um domingo, enquanto descansávamos depois de uma trilha longa, ele tirou da mochila um caderno velho e rabiscado. Escrevo sobre os lugares que visito e as pessoas que conheço, explicou. Você se importa se eu escrever sobre você? O que você escreveria? Ele sorriu. E que conhecia uma mulher que esqueceu que era incrível. E que está, lentamente, lembrando. Meu coração apertou. Não de dor, mas de algo parecido com esperança. Em casa, as coisas mudaram. Breno começou a notar. Eu voltava das minhas saídas diferente. Mais leve, mais sorridente, mais presente. E, ironicamente, isso o incomodava. Você tá diferente, ele disse uma noite, enquanto eu trocava de roupa. Mas diferente como? Perguntei, sem olhar para ele. Não sei, mas... distante. Eu ri por dentro. Agora ele percebia. Não é distância, Breno. É que eu parei de orbitar em volta de você. Ele não respondeu, mas vi no rosto dele algo que não via há tempos. Insegurança. Foi numa sexta-feira que tudo começou a desmoronar de verdade. Breno chegou em casa mais cedo que o normal. Eu estava me arrumando. Vestido leve, cabelo solto, um toque de batom. Ia encontrar Lucas numa feira de artesanato em Monte Alegre do Sul. Vai sair de novo? Ele perguntou. E havia algo diferente no tom de voz. Vou? Com quem? Olhei para ele, pela primeira vez sem medo. Com alguém que me enxerga. Vi o rosto dele mudar. A arrogância deu lugar ao pânico. E eu senti, finalmente, que tinha recuperado meu poder. A expressão no rosto de Breno naquela noite ficou gravada na minha memória. Não era raiva, era medo. Medo de perder o controle. Medo de perceber que o jogo que ele tinha começado estava virando contra ele. Mas eu não dei explicações. Apenas peguei minha bolsa e saí, deixando-o ali, parado no meio da sala, com as mãos nos bolsos e a boca entreaberta como quem quer falar, mas não sabe o quê. O encontro com Lucas foi leve, como sempre. Andamos pela feira, provamos queijos artesanais, rimos de bobagens. Ele comprou um colar de sementes de uma artesã e, sem dizer nada, colocou no meu pescoço. Para você lembrar que é livre, ele disse, ajeitando o fio com cuidado. Toquei o colar. Era simples, rústico, nada valioso, mas significava mais do que qualquer joia cara que Breno já tinha me dado, porque vinha de um lugar verdadeiro. Lucas me levou até um mirante onde dava para ver a cidade toda iluminada lá embaixo. Sentamos na grama, e ele ficou em silêncio por um tempo antes de falar. Você sabe que não precisa de mim para ser feliz, né? Olhei para ele, surpresa. Eu sei. Então por que ainda volta para ele? A pergunta me acertou como um soco, porque eu não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não queria admitir. Medo, eu acho, respondi, a voz baixa. Medo de recomeçar sozinha. Medo de que ele tenha razão sobre mim. Lucas balançou a cabeça. Ele não tem razão. Nunca teve. Você é especial, Alessandra. Mas você só vai acreditar nisso quando parar de buscar aprovação em quem não te merece. Lágrimas queimaram meus olhos, mas não caíram. Porque dessa vez, não eram de tristeza. Eram de reconhecimento. Ele tinha razão. Voltei para casa quase meia-noite. Breno estava acordado, sentado na sala, olhando para a porta como quem espera alguém que pode nunca mais voltar. Quando entrei, ele se levantou rapidamente. Precisamos conversar. Coloquei a bolsa no sofá e cruzei os braços. Agora você quer conversar? Ele passou a mão pelo rosto, visivelmente nervoso. Alessandra, eu acho que errei. Esse negócio de casamento aberto foi uma ideia idiota. Eu não pensei direito. Não sabia que você ia levar a sério. Eu ri. Uma risada seca, sem humor.
Você não sabia que eu ia levar a sério? Ou você não esperava que eu encontrasse alguém? Ele desviou o olhar. As duas coisas. Pelo menos foi honesto. Você me humilhou, Breno. Me disse que nenhum homem ia me querer. Me tratou como se eu fosse um móvel velho que você mantinha por comodidade. E agora que você percebe que eu não preciso mais de você, quer voltar atrás? Não é assim. Ele levantou a voz, e pela primeira vez, vi desespero. Eu te amo, Alessandra. Sempre te amei. Só fui um idiota egoísta que não soube valorizar o que tinha. Você me amava? Minha voz saiu fria. Ou você amava a ideia de me ter ali, sempre disponível, sempre esperando, enquanto você fazia o que queria? Ele abriu a boca, mas nada saiu. Eu passei 7 anos da minha vida te colocando em primeiro lugar. Continuei, sentindo a raiva subir. Te apoiei quando você quis mudar de emprego, quando sua mãe ficou doente, quando você achava que o mundo inteiro estava contra você. E na primeira oportunidade que você teve de me valorizar, você escolheu me destruir. Eu sei, ele gritou, e havia lágrimas nos olhos dele agora. Eu sei que fui um merda, mas a gente pode consertar isso. Podemos voltar a ser como antes. Balancei a cabeça. Não podemos, porque eu não quero mais ser a Alessandra de antes. Aquela mulher morreu no dia que você pediu o casamento aberto. E a que está aqui agora não aceita migalhas. Nos dias seguintes, Breno mudou completamente. Ele parou de sair. Deletou os aplicativos. Voltou a me perguntar sobre meu dia, a fazer café da manhã, a tentar recuperar o que tinha perdido. Mas era tarde demais. Eu via os esforços dele. Reconhecia a mudança. Mas toda vez que ele tentava me tocar, meu corpo se retraía. Toda vez que ele sorria, eu via a falsidade por trás. Não porque ele estivesse fingindo. Eu acredito que o arrependimento dele era real, mas porque a confiança tinha sido quebrada de uma forma irreparável. Uma noite, ele chegou em casa com flores, rosas vermelhas, minhas favoritas. Estendeu o buquê com uma expressão de criança pedindo perdão. Sei que não é suficiente, mas queria que você soubesse que estou tentando. Peguei as flores, coloquei num vaso com água e olhei para ele. Breno, você só está tentando porque tem medo de me perder. Não porque realmente entendeu o que fez. Não é verdade, ele protestou. Eu entendo. Entendo que te machuquei, que fui egoísta, que... Você entende com a cabeça. Interrompi. Mas não com o coração. Se entendesse de verdade, não tentaria me convencer a ficar. Você me deixaria ir. Ele ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu vi a verdade que ele não queria admitir. Ele não me amava. Ele amava a segurança de me ter. Lucas e eu continuamos nos encontrando, mas algo mudou entre nós também. Uma tensão que antes não existia começou a se formar. Não ruim, mas intensa. Num sábado chuvoso, estávamos abrigados numa gruta perto de uma cachoeira. A chuva caía forte lá fora, e nós estávamos sentados próximos, dividindo uma garrafa de água e algumas frutas que ele tinha na mochila. Você vai deixar ele? Lucas perguntou. Direto, sem rodeios. Vou. Quando? Quando eu tiver coragem de enfrentar o que vem depois. Ele olhou para mim com aqueles olhos claros e sinceros. Você já tem a coragem, Alessandra. Só tá esperando a hora certa. Mas a hora certa nunca vem. A gente que tem que criar ela. Ele estava certo. E eu sabia disso. Lucas tocou meu rosto com delicadeza, afastando uma mecha de cabelo molhado. E pela primeira vez, senti que podia deixar alguém me tocar sem peso, sem obrigação, sem medo. Mas não o beijei. Não porque não quisesse, mas porque sabia que precisava terminar um capítulo antes de começar outro. Quando voltei para casa naquela noite, Breno estava na cozinha, preparando o jantar, algo que ele nunca fazia. Fiz seu prato preferido, ele disse, tentando sorrir. Strogonoff. Lembra quando a gente fazia juntos nos primeiros anos de namoro? Lembrava, mas aquela lembrança parecia de outra vida. Sentei à mesa, comi em silêncio enquanto ele tentava puxar assunto. E quando terminei, respirei fundo e disse: Breno, eu quero o divórcio. O garfo dele caiu no prato com um barulho seco, e o mundo, finalmente, começou a desmoronar para ele. O silêncio que se seguiu às minhas palavras foi ensurdecedor. Breno ficou parado, olhando para mim como se eu tivesse dito algo em outro idioma, algo que ele não conseguia processar. Você não pode estar falando sério. Ele finalmente sussurrou, a voz quebradiça. Estou. Nunca estive tão séria na minha vida. Ele se levantou bruscamente,
derrubando a cadeira. A dor no rosto dele era real, visceral, e uma parte de mim, uma parte pequena, mas ainda presente, sentiu pena. Mas a parte maior, a parte que tinha aprendido a se valorizar, permaneceu firme. Onde por causa dele? Breno perguntou, e havia veneno na voz agora. Por causa desse vagabundo que você conheceu na cachoeira? Você vai jogar fora 7 anos de casamento por um cara que nem tem onde morar? Algo dentro de mim se incendiou. Não é por causa dele, é por minha causa. E ele não é um vagabundo. Ele é um homem que sabe ver valor nas pessoas. Algo que você nunca soube fazer comigo. Eu te valorizo, Breno gritou, batendo a mão na mesa. Eu te amo, porra. Tudo que eu fiz foi porque eu te amo. Você me ama? Minha voz saiu baixa, mas firme. Você me amava quando pediu o casamento aberto? Quando disse que nenhum homem ia me querer? Quando voltava para casa cheirando outra mulher e nem se dava ao trabalho de mentir direito? Ele abriu a boca, mas nada saiu. Você não me ama, Breno. Você ama ter controle sobre mim. E agora que esse controle acabou, você tá desesperado. Mas não é amor. Nunca foi. As lágrimas finalmente escorreram pelo rosto dele. E pela primeira vez em todos aqueles anos, vi meu marido chorar. Eu mudei, Alessandra. Eu juro que mudei. Por favor, me dá mais uma chance. Só mais uma. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi um homem quebrado, arrependido, assustado. Mas também vi o homem que tinha me destruído aos poucos, que tinha arrancado minha confiança pedaço por pedaço, até eu não reconhecer mais meu próprio reflexo. Você mudou porque perdeu, eu disse, a voz serena. Não porque entendeu. E eu não posso passar o resto da minha vida esperando que você me machuque de novo. Peguei minha bolsa e subi as escadas. Ele não me seguiu. Apenas ficou ali, no meio da cozinha, entre os pratos que ele tinha feito com tanto esforço e o futuro que ele tinha destruído com as próprias mãos. Fiquei hospedada na casa da minha irmã, Marina, por algumas semanas. Ela morava em Valinhos, a meia hora de Campinas, num apartamento pequeno, mas acolhedor. Marina sempre foi minha âncora. 3 anos mais velha, mais sensata, mais forte. Na primeira noite lá, sentamos na varanda com uma garrafa de vinho barato. E eu contei tudo. Ela escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando, mas sem me interromper. Quando terminei, ela encheu meu copo novamente e disse: Você demorou, mas chegou. E eu tô orgulhosa de você. Chorei pela 1000ª vez naquela semana. Mas dessa vez, eram lágrimas de alívio. Você acha que eu tô fazendo a coisa certa? Perguntei, a voz embargada. Marina segurou minha mão. A coisa certa não é a que dói menos, maninha. É a que te deixa olhar no espelho e reconhecer quem você é. E ela tinha razão. O processo de divórcio foi rápido. Não tínhamos filhos. Não tínhamos bens complexos para dividir. Apenas uma casa que vendemos e o dinheiro foi dividido meio a meio. Breno tentou conversar comigo algumas vezes, mas eu mantive distância. Não por raiva, mas por necessidade de cura. Lucas continuou aparecendo na minha vida, mas de forma diferente. Ele viajou para a Bahia por alguns meses, depois para o sul. Trocávamos mensagens de vez em quando, fotos de lugares bonitos, frases soltas, silêncios confortáveis. Ele nunca me pediu nada, nunca cobrou exclusividade ou promessas. E justamente por isso, eu o valorizava ainda mais. Você vai voltar para Campinas? Perguntei numa ligação tarde da noite. Eventualmente. Mas você não precisa me esperar, Alessandra. Você já se encontrou. O resto é só companhia. Eu sabia que ele estava certo, mas uma parte de mim queria que ele voltasse. 6 meses depois do divórcio, minha vida tinha mudado completamente. Continuei trabalhando no Bela Vista, mas agora com outro propósito. Não era mais apenas um emprego, era meu sustento, minha independência, minha prova de que eu podia sobreviver sozinha, e sobreviver bem. Aluguei um apartamento pequeno perto do centro. Apenas um quarto, sala e cozinha. Mas era meu. Cada móvel, cada planta, cada detalhe escolhido por mim. E toda vez que eu acordava naquele espaço, sentia gratidão. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado. Comecei a caminhar no parque aos domingos. Matriculei-me num curso de fotografia na Casa da Cultura. Fiz amizade com outras mulheres que também estavam reconstruindo suas vidas. E aprendi que solidão não é o mesmo que estar sozinha. Solidão é se sentir invisível ao lado de alguém. Estar sozinha é escolher sua própria companhia. Mas foi numa tarde de domingo,
na cachoeira em Brotas, a mesma onde tudo começou, que encontrei Lucas novamente. Ele estava lá, sentado na pedra de sempre, os pés na água, aquele sorriso tranquilo no rosto. Sabia que você viria hoje, ele disse, sem olhar para trás. Sentei ao lado dele, descalça, o colar de sementes ainda no meu pescoço. E como sabia? Porque você sempre vem quando precisa lembrar quem é. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo a água cair. Então, ele segurou minha mão, não com posse, mas com presença. Você tá bem? Ele perguntou. Tô. Pela primeira vez em anos, eu tô realmente bem. Lucas sorriu. Então meu trabalho aqui tá completo. Olhei pra ele, assustada. Você vai embora de novo? Vou. Mas você não precisa mais de mim, Alessandra. Você já tem tudo o que precisa aqui dentro, ele disse, tocando meu peito com delicadeza. Lágrimas queimaram meus olhos, mas não de tristeza, de reconhecimento, porque ele estava certo. Lucas se levantou, ajeitou a mochila nas costas e, antes de ir embora, se abaixou e me beijou na testa. Obrigado por me deixar fazer parte da sua jornada. Obrigada por me ensinar a caminhar sozinha, respondi. E então ele foi embora, pela trilha, entre as árvores, até desaparecer completamente. Fiquei ali, na pedra, sozinha, mas não solitária. Meses se passaram. A vida continuou. Conheci outras pessoas, vivi outras histórias. Alguns homens se interessaram por mim, e eu aprendi a selecionar quem merecia meu tempo. Breno tentou me procurar uma última vez, numa tarde qualquer. Ele apareceu no restaurante, mais magro, mais cansado, com olheiras fundas. Só queria te ver, ele disse, a voz baixa. Saber se você tá bem. Estou. E você? Ele deu um sorriso triste, aprendendo a viver com as consequências das minhas escolhas. Não senti raiva, não senti pena, apenas aceitação. Desejo que você encontre sua paz em Breno. De verdade. Ele assentiu, os olhos marejados, e foi embora. Hoje, moro no mesmo apartamento pequeno, trabalho no mesmo restaurante, mas sou outra pessoa. Voltei à cachoeira algumas vezes. Às vezes, Lucas está lá. Às vezes, não. E tudo bem, porque agora eu não busco mais validação. Não busco alguém que me complete. Eu busco paz. Eu busco autenticidade. Eu busco pessoas que me vejam de verdade e que me deixem vê-las também. O colar de sementes continua no meu pescoço. Uso todos os dias, como um lembrete. Eu sou livre. E finalmente, depois de tanto tempo perdida na sombra de alguém que nunca me valorizou, eu me encontrei. Não nos braços de outro homem, não na aprovação de ninguém, mas dentro de mim mesma, onde sempre estive, esperando ser descoberta. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.